Boa noite a todos, sou Roosevelt Brugnara, aqui no canal do YouTube Aprendendo e Ensinando sobre experiências espirituais, né, experiências próprias. Sou médium, então, que passou pela toda a minha vida, assim, né, que foi acontecendo. De vez em quando eu conto uma história aqui, é um caso que aconteceu, então, não são lidos em livros, não são casos de outras pessoas, são casos meus próprios, tá? Hoje é dia 3 de agosto de 2024, então, que quem quiser depois curtir, se gostou, quem quiser compartilhar, se inscrever, fique à vontade, que isso também ajuda um pouquinho o canal para mandar para mais pessoas, né? Para ter um entendimento, para entender como funciona mais ou menos as coisas, né? No mundo espiritual, no mundo terreno e a mediunidade, que faz essa mediação entre mundo espiritual e mundo material, né? Os dois mundos. O caso de hoje, assim, ó, faz uns 8, 10 anos atrás, tinha um domingo de meio-dia, né? Eu almocei, depois fui descansar um pouquinho, fechei o quarto todo para ficar o mais escuro possível, né? Aquele de dia. E depois me acordei, depois de uma horinha de sono, me acordei assim, meio assustado também. Foi de repente, né? E tinha um espírito dentro do quarto, até acordei provavelmente por causa dele, a espiritualidade me auxiliou, me acordou por causa dele, né? E ele andava muito para um lado e outro do quarto, nervoso, sem saber o que fazer, sem saber, gritando desesperado, o que que aconteceu, o que que aconteceu, por que que eu estou aqui, o que que aconteceu. Aí eu quero dizer para vocês que ele estava lá porque normalmente eles procuram nessa, ou a espiritualidade auxilia, ou mesmo se eles não tiverem esse auxílio, for uma coisa assim muito despreparado, mas eles vão procurar quem? Eles vão ver quem? Eles vão procurar, eles vão conseguir ver simplesmente um médium, bem provável, um médium mais próximo, tá entendendo? O médium mais próximo deles, eles vão, porque é a pessoa que eles conseguem ver no momento, tá entendendo? Que eles conseguem ver a pessoa que é médium, e o médium também automaticamente vai conseguir ver eles, né? Então, ou ver ou sentir, né? No caso dele ali, eu vi ele, né? E como ele morava na cidade vizinha, certo? Bem provável que no momento ali a espiritualidade também auxilia, né? Pode levar para um médium, para outro, e trouxe ele para mim. Por isso que na verdade ele estava lá, senão ele poderia ter ido, se eu morasse em outro estado, ele bem provável que não iria lá no meu quarto, ele iria num quarto no outro médio mais próximo, tá? Mas pode acontecer de tu ir até espírito até lá do outro lado no mundo, conforme a espiritualidade, a necessidade que eles têm, porque cada médio trabalha de uma forma diferente. Então, de repente, para esse assunto, para essa situação, eles precisam desse médio, para outra situação, eles precisam de um outro médio, né? E voltando então, ele veio ali, estava ali, desesperado, o que que aconteceu comigo, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo aqui, não sei o que aconteceu. Daí eu comecei a conversar com ele, expliquei para ele, se ele estava ali, era bem provável que teria acontecido alguma coisa com ele, assim e tal. Eu fui explicando, né, que ele bem provável poderia ter vindo a óbito, ter falecido, né, desencarnado. E ele, não, mas eu só fui dormir um soninho. Na verdade ele era usuário de droga, ele usou muita droga e teve a overdose, acho que é isso que se diz, né? Quando tu usa muita droga, tu tem uma overdose, né? E ele passou mal, ele resolveu só, tipo aquele negócio, né? Fechar o olho só um pouquinho, dar uma descansadinha que daqui a pouco passa, né? Que o homem tem essa mania muitas vezes, né? De vou passar mal um pouquinho, vou dormir, vou deitar, que daqui a pouco melhora. Na verdade, o correto é ir pro hospital, não é dormir, né? Mas a gente tem essa mania. E ele achou que estava dando tiro naquele cochilinho, foi dar aquela dormidinha, aquele soninho, na verdade ele estava desencarnando, né? Estava morrendo. E aqui no mundo material, né? Desencarnando, indo para o mundo espiritual. E daí nisso ele foi lá e aconteceu aquilo tudo, eu expliquei para ele. Daí deu para ver que ele era um espírito um pouquinho mais evoluído, tá? Porque conforme quando a gente conversa, a gente sente se o espírito é mais evoluído ou menos evoluído, conforme as atitudes, a conversa dele, o que a gente sente também na hora da conversa, porque a gente também sente, né? E, então eu senti sim que ele era um espírito um pouquinho mais evoluído. E daí nisso eu expliquei para ele, e daí tá. Daí ele foi. Espiritualidade bem provável, que já auxiliou ele também a levar ele de volta, tá? Que eles não sei o que eles fizeram depois com ele. E depois de 7 dias certinho, depois de uma semana, no domingo próximo, ele voltou de novo. Ele voltou de novo e pediu para me avisar, se eu pudesse avisar para a família dele, para fazer para a mãe principalmente, né? Para fazer uma novena para ele. Fazer uma novena, reunir a família, fazer um café da tarde, uma novena que ele ia estar lá.
O dia que eles fizessem, ele ia estar lá. Mas eu era de uma cidade vizinha, então eu não tinha esse contato com a família e nem conhecia também, né? Mas fui procurar um pouquinho nas redes sociais, tinha uma colega minha que conhecia a família. Passei essa informação, disse para essa colega minha, assim, conhecida minha, né? Nem colega, só uma conhecida, que eu sonhei assim com o rapaz e tal, que era um rapaz mais ou menos uns 26 anos, 26, 27 anos. Daí ela disse, conheço uma família, então vou dizer que tu sonhou isso, quem sabe eles fazem essa novena. E realmente eles fizeram essa novena e eu não estava lá, mas era bem provável que ele, se ele pediu para fazer, com certeza ele estava lá, né? Que até da cultura da Igreja Católica, né? A gente faz novena quando perde as pessoas, assim, a gente faz novena, uma oração para essas pessoas, tá? E eu quero dizer para vocês, tá? Que ajuda muito. A gente diz que oração não ajuda, tá? Oração, já falei em outros vídeos, oração ajuda muito, tá? Então faz novena sim, faz oração sozinho se quiser, ou pode fazer novena em nome dessa pessoa que ajuda muito, tá? E, e foi feita sim essa novena, depois essa colega me falou que foi feita essa novena e tal, então bem provável ele também ficou mais tranquilo, a família também deve ter se tranquilizado um pouquinho. Mas o caso mais importante foi assim, ó, por isso que eu estou contando essa história para vocês, esse caso para vocês, é que depois de uns 6, 8 meses, foi antes de um ano, eu estava passeando e eu estava voltando e eu parei nessa cidade vizinha porque estava na hora da missa. E a gente quando ia passear, quando estava vindo, depende da cidade que a gente estava vindo, a gente estava passando assim no centro da igreja católica, a gente para e vai à missa ali e depois segue o caminho embora, né? A gente gosta de ir à missa todo sábado, domingo, no sábado a gente faz isso, né? E aquele dia daí parei um certinho naquela cidade. Olha, não é coincidência, olha como é que o mundo espiritual faz as coisas, né? Deu certinho na hora que a gente ia embora, estava bem próximo do horário da missa, então a gente já resolveu naquela cidade ali mesmo, que é aqui vizinha. E nisso, a hora que a gente estava assim na frente, no pátio, na pracinha, ele veio. Mas só que daí eu não vi ele, só senti ele. Ele veio no meu ouvido e falou: Ah, fala para minha mãe que eu estou no mundo espiritual, no hospital espiritual, estou me tratando, estou me curando e eu vou reencarnar na família de novo daqui a alguns anos. Eu vou vir como neto, sobrinho, alguma coisa do tipo assim. Ele não sabe também, né? Porque ainda não foi passado para ele, depois dele se curar bem, que eles vão fazer todo esse processo, né? Pro reencarnatório dele, né? Aí eu assim, não, mas eu não sei onde tua mãe mora, não sei nada, como é que deu. Eu disse, não. Até porque eu não sabia mesmo, não ia sair eu atrás de noite, né? Um domingo à noite, eu não lembro se era sábado, domingo à noite, daí, atrás disso, né? Daí ele disse, não, mas a mãe tá aí, a mãe tá aí, a mãe vai estar aí. E eu conheci ela porque eu vi a foto dela nas redes sociais na época, né? Então eu conheci ela mais ou menos. Eu sei, se ela estiver aqui próximo de mim, eu vou falar se eu ver ela, senão não tem como eu falar, tá? Que eu não vou ficar aí procurando a cidade, né? E tal, e ele bem desesperado, não, mas fala pra ela tá aí. Ah, aí daqui a pouco eu fui um pouquinho mais pra frente, a gente tava indo pra porta da igreja, eu dou uma olhadinha pra trás, tá uma mulher atrás de mim, sem saber nada também, né? Olha como é que o mundo espiritual prepara as coisas, tá? Não existe coincidência, tá? Que nem aquilo, não existe bala perdida, tá? Existe bala achada. E olhei para trás, aí de um segundinho, voltei, daí conversei um pouquinho com ela, me apresentei para ela, disse que lembro do caso que aconteceu e tal. E daí disse para ela que, olha, eu sou médio, então na época assim, expliquei mais ou menos para ela, ela disse que se lembra até que alguém comentou para ela fazer a novena e tal, eles até iam fazer já, né, porque é cultura até da Igreja Católica, né, mas daí já fizeram até com mais fervor, porque imaginava que ele ia estar ali, nesse caso, se ele realmente falou isso, é provável que ele ia estar ali, né. Até porque ela também ela é uma pessoa um pouquinho mais evoluída espiritualmente, então ela também acreditava que existia os dois mundos, acredito sim, mesmo sendo católico, que existia sim um mundo espiritual, né? Não entendia muito, mas acreditava que existia. Daí eu expliquei um pouquinho para ela, daí eu disse para ela que, ó, ele falou aqui para ti que ele está no mundo espiritual, tá no mundo espiritual sim, né? E tá num lugar bom, tá no hospital, tá se tratando, eles estão tratando ele, e ele vai voltar e vai reencarnar de novo, tá? Como um parente, como um sobrinho, um neto, alguma coisa dela, ele vai voltar e vai reencarnar, só que ele vai passar pelas mesmas provas, tá? Era ao usuário de droga. Nessa era a, parece que já era a terceira vez que ele não tinha conseguido, tá? E então ele voltou, vai voltar a reencarnar e vai tentar de novo, que era uma das provas mais difíceis que ele não conseguia passar, porque a gente está numa escola aqui, então se você repetir aquela matéria, talvez você no outro ano que vem vai ter que vir, vai passar por várias coisas, mas aquela matéria que você vai ter que focar mais, né?
No caso dele, ele teria que focar nas drogas, porque ele ia reencarnar, eu expliquei até para ela, ele ia reencarnar de volta para vencer as drogas. O que ia acontecer? Ele ia ter amigos que usassem muita droga, ele ter amigo que ia oferecer droga para ele, o mundo espiritual ia montar todo um aparato na vida dele que é para ele estar no meio assim desse acesso, desse fácil das drogas, para ele poder vencer isso, porque se muitos vão botar ele aqui que não existe droga nessa cidade, aí fica fácil, aí não é prova, aí não é expiação, aí um, é só alegria, daí nenhum de nós daí ia ter prova, não ia ter nada. A mesma coisa uma criança fosse para a escola o ano inteiro e só tirasse 10 sem estudar, né? E fazer provas, né? Então não, então ele realmente, ele ia nascer no lugar certo, na cidade certa, na família certa, no país certo, no estado certo, na cultura certa, tudo para vencer o que tem que vencer, né? Aquele problema, no caso dele, que seria a droga. E ele foi, e eu fazer o que com ele? Eu colocar ele e aparecer várias situações de droga para ele patentar ele, né? E ele ia ter que vencer isso, tá? Ele ia ter que vencer isso. Como ele não venceu essas outras duas, três vezes, ele ia realmente voltar de volta, mas porque só que ele vai reencarnar muito rápido. Isso é porque ele é bem provável que até já esteja reencarnado, tá? Ele só faz 8, 10 anos atrás. Então ele ia reencarnar muito rápido. Daí eu até perguntei para a espiritualidade depois, mas por que tudo isso? Eu senti lá atrás que ele era um espírito um pouquinho mais evoluído, tal, na conversa que eu tive com ele, o que eu senti no momento da conversa. Daí disseram, não, realmente sempre foi um jovem muito esforçado, morreu todas as vezes, ele desencarnou jovem, nessa tentativa de vencer a droga, e ele vai voltar de novo, e porque como ele é entendido, ele queria vir, mas para vencer de novo, pediu para vir para vencer de novo, que ele ia conseguir, que era uma prova muito difícil para ele, por isso que ele repetiu duas, três vezes, ele queria vencer de qualquer jeito. E a espiritualidade também muito boa e justa, como ele era um rapaz bom e justo também, que não é porque ele usava droga, não era uma pessoa boa, porque se não fosse uma pessoa boa, fosse uma pessoa muito ruim, não teria sido acolhida pela espiritualidade, tá? Eu sempre digo, não importa se você fuma, se você usa droga, se você bebe, se você é uma pessoa justa e honesta, você vai ter sim todo o aparato da espiritualidade. Diferente daquela pessoa desonesta, safada, sem vergonha, que faz só coisa errada e muita coisa errada, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa daí vai para os mundos inferiores, daí a espiritualidade vai fazer o que pode, mas lá quem manda outros espíritos, tá? O mundo espiritual lá, sim, Deus pode, sim, só num pensamento, num estralar de dedo, resolver o que ele quiser. Só que também todos temos nosso livre-arbítrio, né? Se você errou, você vai ter que pagar. Nessa vida ou na outra, não, ninguém escapa, tá? Pode ficar tranquilo. Então, quem vai lá para baixo vai ter que pagar sim o que fez e depois, conforme o tempo, vai vindo devagarzinho. A gente ajuda, os médios ajudam isso, né? Com a nossa energia, né? A gente ajuda eles a ir superando, dar esse choque neles, né? Esse choque de energia para eles poderem, vamos dizer, reanimar e para receber um pouco de energia para ter força para começar a subir. Isso depois que Deus acha que eles já venceram, né? O tempo que eles tinham que passar lá. E o que acontece com esse rapaz? Então ele ganhou esse merecimento de vir rápido de novo e tentar vencer isso, tá? Para poder passar essa dificuldade que ele tinha, essa prova que era muito difícil para ele passar, né? Então, essa história, assim, esse caso aí bem bastante interessante, eu contei para vocês porque a gente pensa assim, ó, para a gente entender que não é porque a pessoa usa droga que a pessoa é uma má pessoa, tá? Ou porque eu conheço pessoas que usam droga, colegas meus, os caras são trabalhadores, são justos, são honestos, cuidam muito bem da família, é uma coisa que eles têm que vencer e muitas vezes é difícil vencer. Tá entendendo? Seja bebido, cigarro, como qualquer quem tem o vício sabe disso, né? A própria sexualidade, a prostituição. Quando eu falo em prostituição, não é de mulher, não, tá? É prostituição de homem e de mulher, porque tem homem que se prostitui também, né? Todo dia, toda semaninha, sai com uma, com outra e tal. Você é um homem prostituto, se prostitui também, de uma certa maneira, tá? Então isso é uma coisa que a pessoa tem que vencer, tem que lutar, tem que vencer aquilo ali, né? Então fica aí, tá? Para algumas mães que têm muitas vezes filhos que usam droga, ou muitas vezes alguns estão presos, alguns estão soltos, alguns, tá? A partir da hora que o seu filho, mesmo se ele usar droga, ele veio na família certa, com a mãe, o pai, os irmãos, tudo certo, não tem nada de errado, tá? Ah, o que que eu fiz a Deus? Para muitas vezes merecer um filho, uma filha assim, usuário de droga, ou isso, aquilo, aquele outro, vários, qualquer outro vício, né? Não, ele está ali, é o seguinte, ele veio na família certa, no momento certo, na época certa, no lugar certo, para quê?
para a gente se corrigir. A gente tem que se corrigir. E a família está ali, ou o pai e a mãe estão ali também para sofrer, porque lá numa vida, algumas vidas atrás, muitas vezes fizeram alguma coisa de errada com essa criança, com esse filho, que talvez seja um parente, um amigo, um filho naquela época, né, de outra encarnação. Então eles eram para auxiliar, ou também para ter aquele sofrimento, aquele aprendizado, para eles. Daqui a pouco esse pai, essa mãe eram traficantes, vendiam droga para crianças ou para adolescentes em outras vidas. Então dessa vez eles eram pessoas, vamos dizer assim, sem ser traficante, que não era traficante, mas também vieram com esse problema com um filho com problemas gravíssimos de droga, uma filha, porque para eles ver o quanto dói na pele de vender droga para o filho de outras pessoas, né? Porque tem gente que vende droga para criança de 10, 12, 15 anos, 20 anos, quer dizer, essa pessoa, se não, você não pensa que os traficantes, as pessoas que fazem isso, vão se escapar ileso, pode escapar nessa vida sem pagar, mas numa próxima vida eles vão vir numa família toda linda, toda maravilhosa, perfeita, mas vai vir um problema bem gravíssimo desse, para quê? Que é para isso sofrer o que os outros pais também sofreram, o que os outros pais passaram. Então pensa bem antes de oferecer ou incentivar adolescentes, pré-adolescentes a usar droga, usar bebida de álcool, usar cigarro, se prostituir e qualquer outro vício, tá? Então é bom prestar bastante atenção nisso. E um caso que eles pediram para comentar bem rapidinho também, sobre as Olimpíadas agora que a gente viu, né? Eles pediram o seguinte, ó, nós temos que se agarrar sim em Deus, se agarrar na Bíblia, porque vocês estão notando que essas Olimpíadas, como já até Copa do Mundo, entre outras coisas, com esses eventos grandes mundiais, né? Pode ver que esses nossos governantes da maioria dos países aí eles estão com o demônio, com o diabo no couro, com certeza, né? Porque estão incentivando tudo que esteja de contrário a Deus, estão apoiando, né? E faz para parece de propósito, né? E eu acredito que seja, né? E pode ver agora nas Olimpíadas, eu não assisti às Olimpíadas, nem vou assistir, mas eu vi alguns recortezinhos que o pessoal bota nas redes sociais, a gente acaba assistindo, que é recortezinho de 10, 15, 20 segundinhos, e desses casos mais polêmicos, né? E um desses casos, assim, que eu vi vários casos, a pessoa que fala em Jesus ou em Deus, aí eles não deixam, eles cortam das Olimpíadas, eles ameaçam, eles tiram, eles até tiram a medalha e tal, ou não deixam nem praticar o esporte lá nas Olimpíadas na hora, né? A pessoa se preparou 4 anos, depois vai lá e não pode, porque vai usar uma camisa que tenha o rosto de Jesus Cristo, ou uma mensagem de Deus, de Jesus, alguma coisa do tipo, né? Como eu vi ali na plancha de um rapaz ali, se eu não me engano, um brasileiro, a menina que fez o sinal de Libras ali, né, se eu não me engano, né, agradecendo a Jesus, ou dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é verdade, tá? Então essas pessoas são punidas, tá? E as pessoas que fazem tudo ao contrário, que apoiam o inimigo, essas pessoas são gloriadas, né? Então é o seguinte, ó, eles pediram, vamos se apegar a Deus, vamos fazer oração, tá? E agora tá vindo eleições aí para prefeito, para vereadores. Cuide, presta atenção, verifique o passado dessa pessoa, que todo mundo é anjo agora, tá cheio de cordeiro, de lobo vestidinho de pele de ovelha, né? De cordeirinho para ganhar o seu voto, para depois botar leis lá, leis que vão contra Jesus, contra Deus, contra a família e a favor da desgraça, a favor do próprio diabo, né? Então, presta atenção, olhe o passado dessas pessoas, tá? Olhe o passado do candidato desses candidatos a vereador, desses candidatos a prefeito, porque é bem claro na Bíblia que diz assim, no Evangelho, né? Jesus diz assim, né? Ah, não tem como um pé de maçã dar limão, dar laranja. Maçã vai dar maçã. E, e se o fruto, a árvore boa vai dar frutos bons, a árvore ruim vai dar frutos ruins. Então, se aquela pessoa já deu lá atrás, no passado, deu um monte de frutos ruins, não tem como ela dar fruto bom ali para frente. Tá entendendo? E daí teve gente que diz assim até, não, mas a pessoa pode mudar e melhorar. Com certeza, muitos podem melhorar. E dali para frente, né? Mas, na dúvida, vamos ter uns cuidados especial, né? Porque se todo mundo melhorasse mesmo, quando a gente morre, o que manda pra gente, quando a gente desencarna, o que manda se tu vai para um mundo inferior ou para um mundo superior, é o teu passado, é o que tu viveu, tá? Por isso esse negócio, a pessoa agora vai melhorar.
Com certeza, a gente sempre tem que dar a segunda chance, apoiar essa pessoa que vai melhorar, mas sempre cuidado, tá? Porque depois que a gente morre, que a gente desencarna, aqui ó, na tua mente é que vai pesar a balança do que tu fez tudo na tua vida, no teu passado, é que vai te dizer se tu vai para o mundo inferior ou para o mundo superior. Então, assim, ó, um cuidado bastante especial nessas eleições, que parece que está muito longe, mas falta aí, acho, 2 meses e pouco, né? Nós estamos em agosto, setembro, outubro, é comecinho de outubro, praticamente 2 meses. Então, para ter bastante cuidado e olhar o passado assim, de cada candidato, tá? E fazer o certo e o justo para a gente também não votar errado. Porque a gente erra sim, a gente pode votar errado e errar. Mas a gente votar errado porque está ganhando alguma coisa, levando vantagem, e depois essa pessoa está mexendo no dinheiro da população, da sociedade, está botando leis contra Deus e a favor do diabo. Aí você vive dentro da igreja, muitas vezes vive em oração, aí depois vota para um cara que vai botar projeto só a favor do mal, não a favor do bem. Então, assim, ó, temos que ter muita atenção, porque a gente também é culpado, tá? Se você vive dentro da igreja, você gosta de Deus, você ora para Deus e quer o bem do mundo, você não pode, por causa de algum dinheiro, por causa aquele cara é meu amigo, meu parente, ou pediu meu voto, mas é gente boa, e daqui a pouco o cara bota um monte de. A gente já sabe que ele vai fazer isso, botar um monte de projeto lá que é contra a vontade de Deus. Então, na verdade, de uma certa maneira, se a gente está sabendo disso, a gente também está errando, e errando feio. Então, cuidado com o seu voto, tá? Foi isso que a espiritualidade pediu para falar, que muitas vezes a gente vota errado propositalmente e depois fica dizendo, meu Deus, por que essa pessoa faz isso? Por que as pessoas roubam tanto? Por que tanta gente rouba o dinheiro dos hospitais, das escolas, da educação, da saúde? E a gente muitas vezes cooperou com aquilo ali, porque a gente votou intencionalmente, sabendo que aquela pessoa já não era uma boa pessoa, tá? Beleza? Então, se puder compartilhar, curtir, se puder mandar para alguns amigos, se inscrever, a gente agradece também. O YouTube entende que o vídeo tem um interesse bom e ele vai mais para o YouTube manda mais para frente, né? Então, um bom final de semana a todos e uma semana que vem uma boa semana de trabalho e que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo passe nas nossas casas, tire toda a energia negativa, espíritos negativos e deixe nós, né, com bastante saúde, paz, amor, alegria e bastante leveza no coração. Beleza? Então, bom final de semana. Tchau, tchau a todos.